Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente voltou, hein? Voltamos aqui no podcast Voz Ativa. Vocês não têm ideia de quem nós iremos entrevistar hoje. Renata Coutinho. Gente, pensa numa mulher que quando eu, Eliana, peguei aquele currículo de 9 páginas, impressionei. Já estava enlouquecida porque eu falei, não é possível que Deus fez isso com a gente. Trouxe uma mulher bela e inteligente. Olha, gratidão aí aos deuses, hein, por ter transformado isso aqui na Terra. Renata, vamos se apresentar? Vamos, claro. Bom, primeiro prazer estar aqui, agradeço o convite, né? Poder fazer parte desse projeto incrível está sendo uma satisfação enorme para mim. E eu quero dizer que eu torço muito para que esse podcast aí seja um grande sucesso, tá bom? Bom, meu nome é Renata Coutinho, eu sou advogada, mestra em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, doutoranda em Sociologia pela Universidade de Coimbra e colunista, né, atualmente na Carta Capital. Mas antes disso, eu sempre digo, né, que antes de qualquer coisa, eu sou uma mulher de Oxum, né? Sou uma mulher de terreiro, sou uma mulher de candomblé e sou a filha do José Carlos e da Maria José. Então, eu acho que é importante eu deixar isso evidente, eu ressaltar, né, que meu pai é um homem negro, né, a minha mãe é uma mulher branca, e esse é o meu lugar, né, dentro da negritude. Né? Eu sou fruto de um relacionamento interracial. Então, por que eu estou dizendo, né? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo isso antes de falar da minha trajetória em si? Né? Porque eu acho que é importante, eu enquanto uma mulher negra de pele clara, né, uma mulher de terreiro de candomblé, eu acho que eu penso que é preciso falar sobre o colorismo. Né? Eu penso também que eu sempre ocupei um não lugar, né? Para muitas pessoas eu nunca fui branca, para outras muitas pessoas eu nunca fui negra, e esse não lugar tem nome, né? Que é colorismo. E então, mais do que isso, eu acho que é preciso a gente entender o que é esse instituto, que é tão fundamental para a compreensão do racismo, que é tão fundamental para a gente entender as complexidades da questão racial, que abarcam a questão racial, sobretudo quando a gente olha para um país como o Brasil, né, já que essa é uma característica, né, típica da formação social brasileira, né, o tom da pele, o fenótipo, né? Tudo isso são importantes num país como o Brasil, são questões que muitas vezes a gente não vê em outros países, como é o caso dos Estados Unidos, alguns países da Europa, mas no Brasil esse debate está colocado, né? E eu penso que é através do colorismo que a gente passa a entender, por exemplo, que quanto mais clara for a pele de uma pessoa, né, de uma negra, né, de uma pessoa negra, mais fácil vai ser o seu caminho se comparado ao caminho trilhado por pessoas negras de pele retinta. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que é importante que eu delimite o meu lugar na negritude. Né? Eu acho, o meu pai de santo, que é o pai Rodney de Oxóssi, ele me ensina que é preciso definir o nosso lugar na negritude e a negritude dentro de nós. Então, eu preciso reconhecer e dizer isso aqui, né? Que o fato de eu ser uma mulher negra de pele clara, me trouxe privilégios, né, nas mais diversas dimensões da estrutura social, frente às mulheres negras de pele escura. Né? E eu acho também que esse entendimento é fundamental não somente para a luta antirracista em si, mas sobretudo para a saúde das relações interpessoais dentro da militância, né? Dentro dos espaços de resistência. E veja, eu não estou dizendo que não existam, que não devam existir, né, debates ou que não devam existir discordâncias, muito pelo contrário. Né? As diferenças existem, até porque as pessoas negras são pessoas plurais e diversas, e que bom, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que estudar o colorismo e utilizá-lo como uma ferramenta, né, de compreensão do racismo, de manutenção de privilégios, de uma estrutura de poder, vai nos ajudar a sair do campo do embate, né? E fortalecer a nossa luta. Renata, quando você fala isso pra mim, assim, é muito engraçado, né? Porque quando eu te convidei pra vir aqui,
E aí você aceitou, claro. Eu falei, nossa, ela não vai aceitar, né? E você acabou aceitando, então é um privilégio você estar aqui. A minha filha Rebeca, quando foi fazer o seu post, ela virou para mim e falou assim: mãe, mas o seu espaço não é um espaço para negros? Você está trazendo uma mulher branca. Aí eu falei: não, estou trazendo uma mulher negra, né? Aí eu falei para ela assim: olha você, né, Rebeca? Você é filha de 2 negros, que eu e meu esposo somos negros, né? Mas eu tenho uma longa história que diziam que eu não era negra. Vou contar isso aqui também, já que a gente está entrando nessa conversa aqui. E ela falou, eu falei assim: você é uma mulher que, se for considerado, né, apesar do seu cabelo ser um pouco mais crespo, mas você é uma mulher considerada branca, né, e filha de 2 negros. Para você ver a mistura que é esse nosso Brasil, né? A gente não entende muito o tamanho com a mistura que é esse nosso Brasil. Eu costumo dizer, o que é ser brasileiro? Vamos pensar o que é ser brasileiro? Ser brasileiro, eu falo, jogue todo mundo dentro do liquidificador, bata e coloca no copo. Vai sair o brasileiro. Né? Quando a gente, por isso que é muito difícil, a gente não consegue compreender como que ainda a gente discute raças dentro desse país. É triste, né, a gente trazer esse debate diário. Eu falo sempre assim, ó, eu nunca estudo e nunca falo sobre racismo, porque toda discussão que a gente for falar vai existir na ponta do racismo. Quando a gente pega dentro de uma sociedade, vai discutir sobre saúde e leva para essa linha, quem está na ponta desse iceberg são os negros. Quando a gente estuda educação, quem são os prejudicados? São os negros. Quando a gente estuda habitação, é a mesma coisa. Então, falar de racismo hoje no Brasil, para quê? Eu, Eliana, me coloco numa posição que a gente não tem que falar, né? E aí eu coloco na posição e me coloco a você, que eu vou dizer, voltar agora, você falando da sua pele. Eu sou uma negra de pele branca, claro que eu sou negra. Lindo isso. Por quê? Porque se a gente colocar hoje, eu acabei de ver a semana passada uma estatística que saiu, quem está passando necessidades nesse país, né? Colocaram lá 48% pardos. O que é pardo? Né? Então, é muito mais profunda a nossa discussão quando a gente pensa sobre isso. É muito mais profunda, né? E aí ver você se declarando uma mulher que qualquer pessoa que olharia quando passasse na rua que é branca, dizendo que é negra, você não sabe da minha satisfação, né? Eu fico feliz também. Você não sabe. Um processo. Eu diria que é um processo. É um processo. Mas eu aprendi que também é um ato político. E eu acho que eu não posso ficar eternamente em um não lugar. Porque para as pessoas brancas, eu nunca fui branca, né? E para muitas pessoas negras, eu nunca fui negra. Então, principalmente para pessoas negras, você não é negra. É isso. Então, eu preciso... a gente, né, enquanto comunidade negra, tem que entender o colorismo, né? A gente precisa estudar o colorismo. Então, eu deixo aqui até uma indicação de livro, que é da professora Alessandra Devuski, que trata do tema de forma brilhante. É um livro que está na coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, uma querida. Então, eu acho que todos nós devemos estudar, porque a intenção, acho que não é segregar, né, o movimento, mas é também a gente entender os nossos privilégios. Eu, enquanto uma mulher negra de pele clara, sei dos meus privilégios e sei que o caminho foi bem mais fácil por conta deles, né? Mas a gente ter essa consciência, eu acho que é fundamental, é importante para não causar rupturas, né, dentro do próprio movimento. Sim. Tá vendo, gente? Olha que lindo. Olha, todo mundo que... Agora, vamos pensar assim, ó. Todas as pessoas que queiram colocar, que são pardos, vamos pensar, olha, uma mulher negra de pele branca tá dizendo pra você. Pele clara. Pele clara, desculpa. Não, de pele clara, gente. É porque a gente fica nessa discussão. Pele clara está dizendo pra vocês o orgulho que ela tem de ser uma mulher negra. Né? Porque existem tons de pele, né? Assim, tem tons de pele. Vamos mudar de assunto, sabe por quê? Porque se a gente continuar e vou falar isso de novo, vou chorar, com certeza, porque isso faz parte de mim chorar, né? De emoção de estar aqui. Vamos continuar falando do seu currículo. Eu sei que você morou fora do Brasil um bom tempo. Conta essa experiência do que foi lá, como é o racismo lá fora. Conto. Bom, eu vou começar então do início para eu chegar até a fase de doutoramento, né? Eu cheguei até aqui, mas
Foram longos anos aí, né? Claro que eu não vou conseguir resumir em um podcast, né? Uma trajetória de vida, né? Acho que ninguém consegue, mas vou trazer os pontos essenciais para falar um pouco de mim, né? Eu sou filha de um baiano, né? Meu pai veio de Camamu quando eu tinha 14 anos. Ele sempre conta que veio de ônibus, mas ele não pôde sentar no ônibus porque ele não tinha passagem completa. Então ele teve que colocar a malinha dele lá no meio do corredor. O cara falou, você vem, mas você não senta. Então ele sentou em cima da mala no corredor achando que São Paulo era logo ali, né? E ele fala, passei frio, tal, não sei o que, chinelo, porque ele veio de chinelo de dedo, calça curta e um paletó sem camisa, imagina. A minha mãe é do interior de São Paulo, né? Desde os 13 anos é cabeleireira. E o meu primeiro contato com essa questão racial foi através do meu pai, né? Porque quando eu era muito pequena, com uns 4 anos lá no colégio, era sempre meu pai que ia me buscar na escola, era sempre meu pai que estava presente nas festas da escola, enfim. E aí quando eu percebi, por ser um colégio mesmo de maioria branca, as coleguinhas começaram a me chamar de filha do marrom. Inclusive isso foi uma questão que eu abordei em um dos meus textos na Carta Capital também, né, que chama Sobre Ser a Filha do Marrom. E começaram a rir muito de mim por isso, né? Claro que eu não sabia exatamente o que isso significava, com 4 anos de idade, mas eu sabia que isso me causava muita dor e muita vergonha. Então eu comecei a me esconder do meu pai. Quando ele vinha me buscar na sala de aula, eu me enfiava embaixo da mesa, começava a chorar. Na verdade, eu queria esconder o meu pai e não queria passar pela tortura que era aquele momento das minhas amigas rindo de mim, né? Então, o meu processo de embranquecimento, ele começou muito cedo, até por conta disso, né? Eu sempre falava pra minha mãe, por que eu não nasci com o seu cabelo? Por que eu não nasci com o seu nariz? Porque daí a gente tem que lidar também com, o seu cabelo cresce pra cima, o seu nariz é de batata. E veja, tudo eu poder passar por um processo de embranquecimento, hoje eu vejo que é muito privilégio, né? Porque as pessoas negras de pele retinta não têm o que fazer com relação a isso. E isso é um ponto, né, dos privilégios que a gente enfrenta, sem partir para a questão do mercado de trabalho, enfim. Então, né? A gente vai chegar lá nesse ponto. Pois é. Então, já adolescente eu já era então tingida, já era alisada, tudo. E veja, eu não vejo problema nenhum, né, em alisar o cabelo, tingir o cabelo. O problema é você fazer isso para ser aceita, o problema é você fazer isso para poder se sentir bonita, né? Eu fiz isso, eu passei por esse processo. Eu acho que todas nós passamos, Então, assim, eu venho de uma família muito humilde, né? Meus pais não têm estudos, têm muito pouco estudo. Aos 16 anos eu já comecei a trabalhar. Eu trabalhava com pesquisa de mercado, né? Já estava pensando na minha faculdade, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre li muito. E eu fazia pesquisa de mercado para uma terceirizada, né, que era contratada por grandes empresas. Então, teve uma fase que eu tive 2 trabalhos. Eu trabalhava das 8 às 14 no Morumbi e outro eu entrava das 15 às 21 na Praça da República. Então, muitas vezes o almoço era dentro do ônibus, né, de um lugar para o outro. E trabalhos precários, né, mal remunerados, sem registro. Quais são os empregos? Por qual a sua trajetória? Um trabalho muito... ambos os trabalhos precários, mal remunerados, sem registro, sem condução, sem benefício nenhum, né? Eu fazia pesquisa, se eu realizasse a pesquisa, eu ganhava. Se eu não realizasse a pesquisa, eu tinha gastado meu dinheiro para ir até lá e ficava à disposição, mas eu não ganhava. Então, foi um período bem conturbado, né? E eu consegui estudar em colégio particular. Mas eu consegui estudar em colégio particular porque o meu pai super estratégico, né? Ele sempre foi... eu consegui estudar e me formar nesse colégio porque o meu pai conseguiu fazer um acordo com a direção do colégio. O meu pai sempre foi sambista e ainda é um baita sambista. E ele tinha todos os aparelhos de som. Então, ele se comprometeu com o colégio em fazer todas as festas, né, do colégio durante o ano em troca da minha mensalidade. Então, assim eu consegui, né, me formar. Qual o nome dele?
José Carlos. Seu José Carlos, qual a escola de samba? Vamos lá, estamos chegando perto do carnaval e falar de samba também. E aí você tem que falar com ele. Eu nem entro nesse... Eu não quero me comprometer. A gente vai trazer ele aqui, para ele já cantar o samba enredo pra nós. Mas ele canta. Ele é maravilhoso. E aí, aos 18 anos, eu fui fazer faculdade de comunicação social. Só que mesmo trabalhando, eu não conseguia arcar com a faculdade, com o trabalho que eu tinha. Meus pais também não tinham condições de me ajudar, então tive que trancar, né, os meus estudos. Daí logo depois eu engravidei, fui morar com meu companheiro, com quem eu moro até hoje, e só depois que meu filho tinha 3 anos que eu consegui voltar a estudar, né? Trabalhar eu sempre nunca pude deixar de trabalhar. Nem tem como, né? A sociedade que a gente vive não dá, nem agora tá pior. Pois é. E aí eu fui fazer o que eu mais queria fazer, né, que é direito. Né? O meu filho tinha 3 anos de idade. Sempre foi o sonho do meu pai. Eu brinco que eu fui fazer direito por causa dele, porque ele sempre falava pra mim que eu tinha que fazer direito, No fim, eu acho que eu me apaixonei pelo direito por conta mais dele do que do direito, né? Que depois não é tudo aquilo que a gente imagina, né, gente? Mas você é hoje advogada trabalhista. Eu sou advogada trabalhista. Trabalhista, você acha que o que repercutiu foi toda essa sua trajetória que você fez, né, dos trabalhos precários que você teve, de toda essa vivência de vida que te levou a escolher a área de direito trabalhista? Sem dúvida. Inclusive na faculdade, né, eu achava engraçado. Na verdade, não engraçado, né? Eu achava uma repetição mais do mesmo, porque os professores entravam na sala de aula e já começavam a falar, e a justicinha do trabalho, né? Vocês vão lá, nossa, vocês vão ter aula agora, nossa, do direito das ralés, sabe, uma coisa assim. E eu falava, gente, a gente precisa prestar atenção nisso, né? E eu ainda era uma aluna, mas eu pensava, a gente precisa prestar atenção, por que os professores fazem isso? Sim. Por que eles acham mais bonito, né? De repente, ser um professor de direito civil, ser um advogado que defende a propriedade privada, e por que eles riem de quem está estudando para defender o direito dos trabalhadores, né? Isso tem a ver com a conjuntura que a gente vive, né? Ideológica. Mas, enfim, isso me fez caminhar, né? E querer estudar, com certeza, a área do direito trabalhista, que é a área que sempre me encantou. E foi isso que eu fiz. Mas, assim, voltando para essa parte que eu estava falando, foi um período bem difícil começar a estudar direito, essa fase de faculdade, né? Porque eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que cuidar de casa, tinha que cuidar de filho. Mas ainda assim, sem querer romantizar, deu tudo certo. Antes de terminar a faculdade, ainda no 5º ano, eu prestei o exame da OAB e já passei de primeira. Eu recebi diversos prêmios também na faculdade de Direito que eu estudei, de melhor aluna. Foi algo bem complicado, mas assim, eu diria que eu consegui chegar, né, onde eu queria chegar, né, no âmbito ali da graduação. Quando eu digo sem romantizar, é sem romantizar mesmo, porque não deveria ser assim, né? A gente não pode achar que, nossa, olha lá, ela conseguiu. Não é isso que eu tô falando, né? Coisas que as pessoas dormem até meio-dia e conseguem a mesma coisa que você. Sim. E você tem que se desdobrar para conseguir aquilo. Uma luta em dobro, né? E fora o apontamento que a gente tem, porque eu pelo menos sofro um apontamento imenso. Toda vez. Se eu quero ser uma professora, então eu sou uma professora, tem que ser 3 vezes melhor do que qualquer uma outra. Exatamente. Né? Assim como você quer ser uma advogada, você tem que ter 3 vezes melhor do que a outra. Exatamente, é isso mesmo. E aí eu me formei, aí eu passei a conciliar a advocacia com a pós-graduação em Direito do Trabalho que eu fazia, depois eu fui direto para o mestrado e já emendei no doutorado. Né? Então, lá na Universidade de Coimbra, eu tenho diversas razões para ter ido fazer um doutoramento em sociologia, né? Eu saí do direito, fui para a sociologia para tentar olhar o direito a partir de outra perspectiva, né? Então, eu entrei numa linha de pesquisa de relações de trabalho e desigualdades sociais por N motivos, que eu poderia ficar aqui o resto do tempo só falando deles.
Mas eu diria que o resultado da minha dissertação de mestrado é um desses motivos, né? No mestrado, eu pesquisei sobre processo de precarização social do trabalho contemporâneo, né? E a partir da análise de um fenômeno que foi a terceirização. Ao final da minha pesquisa, eu identifiquei que o trabalho terceirizado no Brasil, ele tem raça e tem gênero. Ou seja, a terceirização no Brasil é preta e feminina, né? E na defesa da minha banca, né, na defesa final, o meu orientador, que é o professor Pedro Paulo Teixeira Manos, que infelizmente nos deixou há pouquíssimo tempo, agora no Natal, um ser humano brilhante, tanto para o meio jurídico, que ele era ministro do TST, quanto para a academia, né, quanto como pessoa, né, um ser humano brilhante. Foi esse ser humano que me aconselhou a seguir os estudos focando na questão de raça e na questão do trabalho em sede de doutoramento. E aí foi isso que eu fiz, eu comecei a pesquisar e também foi lendo Lélia Gonzalez, né, que eu tive a certeza que além desse tema ser importante, ele era urgente, né? Tem uma frase de Lélia que me acompanha assim sempre para onde eu vou, que fala exatamente disso, que ela diz que tratar a divisão sexual do trabalho sem articulá-la com o seu correspondente em nível racial é recair numa espécie de racionalismo universal abstrato, típico de um discurso masculinizado e branco. Então, a partir disso, né, e de outras questões, de inúmeras questões, inclusive subjetivas, começou a surgir essa ânsia de entender, né, essas dinâmicas mesmo, que mantêm grupos racializados, historicamente, em condições de subalternidade, e especificamente subalternidade laboral, né? Então, a minha pesquisa, ela é uma tentativa de relacionar a questão racial e de gênero, através de um olhar interseccional, com a precarização do trabalho. E para isso eu volto o meu olhar para o trabalho doméstico e de limpeza, que é um trabalho composto majoritariamente por mulheres negras. A gente tem uma pesquisa do IBGE, uma pesquisa de do IPEA de 2020, que menciona que o Brasil tem cerca de 6 milhões de trabalhadores domésticos. Desses 6 milhões de trabalhadores domésticos, 5,7 milhões são mulheres, e desses 5,7 milhões, quase 4 milhões são mulheres negras. Isso significa que o trabalho doméstico representa cerca de 20% das ocupações das mulheres negras. E assim, o que mais me tocou é que quando a gente olha para o censo de 1872, ou seja, o censo antes da Lei Áurea, esse percentual era de 25%. Ou seja, materialmente de lá até aqui, pouca coisa mudou para as mulheres negras. Sim. E aí, então, eu comecei a entender que para a gente falar, para a gente tratar da precarização do trabalho, é preciso antes, por exemplo, entender como que a população negra entra no capitalismo, né? Como que a população negra, como é que funcionam os processos materiais e ideológicos que estruturam a nossa sociedade? Como é que funciona o racismo? E sem esse entendimento, a gente não pode no Brasil falar de precarização do trabalho, sem cometer um déficit gigante, né, no nosso estudo. Porque quando a gente olha, por exemplo, para os dados da realidade, a gente vê que a maioria da população que não tem acesso a saneamento básico é a população negra, ou seja, eles não têm coleta de lixo, abastecimento de água, rede de esgoto. Então a gente está falando de uma população que está mais exposta às doenças por não ter a condição mínima de moradia, né? Quando a gente olha para a taxa de evasão escolar, a maioria é para a população negra. Quando a gente olha para a taxa de analfabetismo, a maioria está 8,7% da população negra, 3,3% da população branca. Então, e quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente pensa no rendimento médio, né, das pessoas, as pessoas negras, seja no trabalho formal ou informal, elas ganham muito inferior às pessoas brancas. Ou seja, o homem branco está lá no topo da pirâmide, na sequência vem a mulher branca, que ganha mais do que o homem branco e mais do que a mulher negra,
E a mulher negra está na base da pirâmide, ganhando menos da metade do homem branco. Então, isso não pode ser tratado como providencial, né? E olhar para esses impactos, né, sociais, essa desigualdade, é muito importante, mas como também é importante a gente olhar para os impactos que afetam o corpo físico e a subjetividade da população negra, né? Eu acho que cada dia mais a gente tem uma dificuldade de se projetar minimamente no futuro, né? Só que essa dificuldade atravessa a população negra de uma forma muito mais eminente, muito mais eminente. Então, de forma bem resumida, assim, quando eu digo, né, que eu constatei, né, que o processo de precarização do trabalho ele é representado pela população negra, eu estou dizendo que, né, nós estamos dizendo que, de um lado, a gente está falando que nós temos uma sociedade que é estruturada pelo racismo e, de outro lado, a gente está apontando que o racismo ele é fundamental para a manutenção e perpetuação dessa desigualdade. Por isso que tem que continuar da maneira que está. Exatamente. Então, por isso que falar de trabalho precário e de desigualdade social no Brasil pressupõe a gente falar de desigualdade racial no Brasil. E para falar de desigualdade racial no Brasil, a gente precisa, né, é incontornável que a gente fale de racismo. Então, basicamente, o meu trabalho é acerca disso. Então, se a gente for olhar, aquilo que a gente vai voltar lá no começo. Tudo que a gente for falar, a gente vai estar falando sobre o racismo. Então, você entende, a discussão sobre o racismo é algo que não deveria existir no Brasil, infelizmente. Né? Mas tem que haver essa discussão, porque eu acho que é algo a minoria das pessoas, que ainda 5%, eu falo que é 5% da população brasileira, né, que são os ricos realmente, que são as pessoas que ocupam um lugar de poder, essas pessoas fazem com que a gente não discuta o racismo. Né? Aí eu falo assim, a gente não deveria discutir porque aí vem abrangente, porque os nossos irmãos também, ao longo do tempo, eles foram embranquiçados, não julgamos porque eu fui, você foi, né? Para entender que a gente precisava fazer parte dessa sociedade. Né? Então eu falo assim, vamos discutir entre nós. Eu fui numa reunião essa semana que eu falei isso. Vamos discutir entre nós primeiro, para depois a gente convencer esses 5% que manda nesse país. Né? Porque a gente, querendo ou não, são 5% só que manda nesse país. Mas mandam tão gravemente, introduz isso tanto na gente, que a gente acredita que nós somos a minoria. Não é muito engraçado isso? É que assim, é diferente minoria social, né? A minoria social, a população negra representa uma minoria social, assim como a população LGBTQIA+, enfim. Mas a gente é maioria, com certeza, pensando populacionalmente, a gente é maioria, exatamente. Mas enquanto sociedade, o que mandam ainda são 5%. Né? Sim, porque a gente vive também num sistema capitalista, né, cada vez mais financiarizado, em que a gente tem um grupo que comanda todo o sistema econômico. E a gente escolheu uma forma de sociabilidade em que se você não tiver dinheiro, você não come, né? Você não mora. Então, tudo isso faz com que esse grupo muito pequeno, né, comande a vida das outras pessoas. Assim, se a gente fosse projetar hoje o Brasil, vamos lá, a gente tem que brincar com isso também. A gente está aqui para sonhar, então vamos sonhar. Vamos projetar o Brasil daqui a 10 anos. Né? O que a gente imagina para fazer essa mudança? Porque a gente demorou, são 180 anos de abolição da escravatura, né? São 300 anos de escravidão. Então, tudo que a gente pensar em relação ao nosso povo preto, a gente tem que pensar que vai ser a longo prazo. A gente precisa começar hoje as mudanças. Né? Então, pensando nesse sentido, o que nós poderíamos fazer hoje? Assim, se eu tivesse o poder de mudar esse mundo que a gente vive, né? Porque a indignação, a gente já sabe, nessa fala nossa aqui, eu acho que a indignação nossa é muito grande, né? Nós somos pessoas que compreendemos o que a gente vive, mas a gente sabe também que não é a realidade de todos o nosso povo preto. A grande maioria ainda não compreendeu essa compreensão que a gente tem, né? Infelizmente a gente tem que dizer isso.
né? Um desses sonhos seria isso, fazer com que todos nós compreendêssemos, né? Que nós viemos aqui para passeio, a gente veio aqui realmente para fazer parte de uma sociedade em que infelizmente a gente não faz, né? A não ser no trabalho minoritário, né? Na precariedade, né? De ser a base de tudo que for da saúde, educação e habitação. Assim, se fosse a gente realmente, vamos pensar, a gente tem esse poder neste momento, né? O que você faria? Nossa, eu acho que é uma das perguntas mais difíceis, mas eu começaria dizendo, dentro dessa lógica que a gente vive hoje, né? Vai depender se a gente vai tirar esse Bolsonaro do poder ou não. Ai, se ele sair, a gente pode começar a pensar. Então, assim, dentro dessa lógica que a gente vive atualmente, é a gente colocar em prática políticas públicas que foram esquecidas por esse governo, né? E que em muito tem que ser melhoradas. Mas eu acho que a transformação mesmo, né? A ponto de... Porque, assim, qual que é o que a gente almeja de verdade, né? Que isso não seja nenhuma questão mais, né? Que a gente não precise discutir trabalho precário, né? Que a gente não precise discutir questão racial, que a gente não precise discutir transfobia, sabe? Ou homofobia. Então, eu acho que o ideal seria isso, né? Mas eu acho que pra gente sonhar com uma sociedade que todas essas categorias, todos esses elementos não sejam uma questão, eu acho que a gente tem que avançar para algo para além desse sistema. E aí, como isso vai acontecer, eu não sei te dizer. Mas eu acho que a gente só consegue pensar em uma vida melhor para todos se a gente conseguir ultrapassar esse sistema econômico, né? Eu já sou mais sonhadora. Eu sou de verdade. Então, eu penso assim, tudo vai a respeito da educação, né? É aquilo que eu falo, é trazer a consciência para o povo preto. O povo preto ele pode muito, mas a gente não foi educado para falar eu posso. Tem que ser uma educação, então, que esteja pautada no letramento racial, porque as pessoas que muitas vezes são racistas, e a maioria delas são ou que são homofóbicas, ou transfóbicas, ou seja lá o que for, elas não são pessoas, muitas vezes não são pessoas ignorantes. Muitas vezes são pessoas inteligentes que tiveram boa educação. Claro então a gente tem que pensar... Se você pode atingir a pessoa, você é a pessoa mais inteligente. Isso. Sabe onde estão as pessoas mais inteligentes? Isso é comprovado dentro das penitenciárias. Exatamente. Então a gente tem que pensar em que tipo de educação que a gente tem que fazer. Tem que ser uma educação preocupada com o letramento racial, com a inclusão. Então tudo isso exige uma transformação muito grande, né? Sim, mas a gente vai conseguir. Eu já falei isso. Axé. A mulher preta vai mudar esse país. Eu tenho isso muito forte dentro de mim. Axé. É isso. Né? E eu vou lutar e vou fazer a minha parte. Eu digo assim, todos os projetos daqui pra frente que eu fizer, eu coloquei isso muito forte dentro da minha vida, que eu vou fazer para deixar para os meus futuros netos, para os meus futuros bisnetos, e assim vai. E eu tenho uma plena consciência que é a longo prazo. Né? Sim. Tudo que nós fizemos agora é a longo prazo. Então a gente tem que ter isso. A Preta Rara, ela postou uma coisa muito interessante nas redes sociais nessa semana. Ela perdeu a vozinha dela, tudo. Então ela postou algo muito interessante. Ela postou um vídeo da mãe e da avó dela falando. Né? E eu achei lindo e com certeza eu chorei. Todo mundo já me conhece, sabe que eu chorei naquele vídeo. A mãe dela fala assim: sempre fui empregada doméstica, né? E a Preta foi empregada doméstica. E a fama dela hoje na internet, porque ela foi uma empregada doméstica. E ela falou assim, eu nunca pensei que eu ia ter uma presidenta mulher, né? Tá mudando, eu sinto que tá mudando esse país, ela fala. Ela fala assim, porque eu nasci, meus pais disseram, vai aprender a ler e escrever, né? Praticamente foi isso que eles falaram pra ela, e vai ser empregada doméstica. Né? E ela falou, e hoje minha filha foi empregada doméstica por conta... Né, que a gente sabe que vai passando de geração em geração até a gente quebrar, né, esse paradigma dentro da nossa própria família. E ela neste momento, a Preta fez um curso de pedagogia, né? Foi a primeira formanda dentro da família dela.
Então foi lindo, né? E aquela mulher que há anos, né, que eu acredito que a avó dela passou pela escravidão, né, com certeza, todas aquelas realidades lindas que elas mostraram ali pra gente, foi um exemplo, ela falar que era isso que era antes acontecia. Então assim, por mais que a gente enxergue que não, a gente fala, a gente quer a luta, que a gente quer o desenvolvimento, tudo, mas a gente realmente deu um passo para frente, né? Enquanto mulheres, né, independente do gênero, né, de raça e tudo, mas nós demos um passo à frente, assim. Vou falar de novo, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que enxergar, o patriarcado tem que acabar nesse país e a gente tem que colocar as mulheres à frente desse país novamente. É isso mesmo. Sabe o que a gente deve falar agora? A gente deve falar dia 21, vamos lembrar dia 21? O que foi dia 21 agora? Dia 21 foi o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Exatamente, gente. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu sou uma mulher de candomblé, né? A minha opinião é a de que a gente tem que realmente se posicionar com relação à nossa religiosidade. Mas eu diria que o candomblé, para mim, se eu tivesse que resumir, e é praticamente impossível fazer isso, né? Resumir o candomblé em uma palavra. Mas se eu tivesse que fazer isso, eu chamaria o candomblé de resgate, sabe? Porque para mim, o candomblé não é só uma religião, né? No sentido ocidental da palavra, né? O famoso religare. Para mim, o candomblé, ele é um reencontro com a sua ancestralidade. Foi ele que me permitiu, por exemplo, resgatar a mim mesma, né? No sentido de desconstruir dores, né, e de reconstruir forças que eu nem sabia que eu tinha, né? Então eu digo que o candomblé, ele é um espaço de acolhimento, ele é um espaço de humanização, ele é um espaço de reconhecimento, ou seja, ele é um lugar de ressignificação, né, e ressignificação no melhor e no mais amplo sentido dessa palavra. E o terreiro, né, eu penso que ele e ele deve realmente ser um espaço de comunidade, um espaço comunitário, né, que em nada ele deve se relacionar com essa lógica capitalista, né, essa lógica da disputa, essa lógica da competição. Então, para mim, sendo o candomblé um espaço de resistência, né, onde a gente vai para fortalecer o nosso ori e para se fortalecer, para estar aqui hoje, para estar na luta diária, eu só posso achar que o dia 21 é um dia que simboliza, é um dia que a gente tem que mostrar, né, tudo isso, que para mim já faz prática do meu cotidiano como mulher de terreiro, mas mais mostrar para as pessoas que eu não gosto muito do termo intolerância, porque parece que você tem que tolerar, e você não tem que tolerar, você tem que respeitar, né? Então acho que é um momento que a gente vai, né, nas nossas redes ou nas ruas, vai nos nossos espaços para resistir mesmo, para mostrar que a nossa fé é uma fé que foge, né, dessa racionalidade eurocêntrica, né, cristã, e que é uma fé que tem que ser respeitada como todas as outras. Até porque eu digo, né, que ser de orixá não é moda, né, apesar de para muita gente parecer que é. Ser de orixá não é moda, ser de orixá não é cool, né? Ser de orixá é você carregar inúmeras responsabilidades, né? Você tem várias responsabilidades para o resto da sua vida, né, para cumprir. E dentre essas responsabilidades, eu diria que é a responsabilidade com a sua própria família de axé e, sobretudo, a responsabilidade com a transformação dessa sociedade, né? Então, daí a importância, né, de nós, povo de terreiro, né, levarmos a nossa voz aonde quer que a gente vá, né, em todos os espaços que a gente ocupa. E é isso que eu tenho feito. Ou pelo menos tenho tentado fazer. Todos nós sempre tentamos. Só para me entender um pouco,
da sua da sua fé. Da minha né? fé. Eu não gosto de falar de religião, porque religião é algo que separa a gente de todas as outras pessoas. Então, eu falo que é fé. Né? Cada um tem a fé naquilo que quer ter. Né? E esse é o princípio da religiosidade. Para mim, o dia 21 deveria ser a conscientização que todos devemos respeitar cada um a sua religião, a sua fé. De novo, religião a gente fala porque eu não gosto de religião. Então, a sua fé sempre foi o candomblé ou você passou ao longo dos seus anos por outras religiões? Não, eu não sou uma pessoa que fui nascida, né, no candomblé. Eu acho que eu trilhei aquele caminho cristão, né? A minha mãe, ela é cristã, porém ela sempre seguiu o espiritismo kardecista. Então eu cresci no espiritismo. Meus pais trabalhavam nesse centro espírita, que inclusive é o centro da Mãe Doca, né? Chama Casa Branca do Caminho. E que também foi fundado por uma mulher preta, né? A Mãe Doca era uma mulher preta que conseguiu construir uma creche lá do lado, sempre... É uma história muito bonita, né? Daquele espaço aqui, e é um espaço que eu devo muito também a ele. Eu ia muito com os meus pais, desde criança, meus pais trabalhavam na casa, então eu cresci, só que eu sempre senti que faltava alguma coisa. Eu sempre senti que eu precisava dessa minha conexão com a minha ancestralidade e lá eu não conseguia ter essa conexão, por mais que seja um lugar que eu respeito, gosto, né? E enfim, não tenho problema nenhum em voltar lá, em falar com as pessoas, em rever as pessoas de lá. Mas faltava algo, né? Que era exatamente o orixá, né? Então, quando eu conheci o pai Rodney, eu me identifiquei e foi faz 5 anos que eu estou no candomblé. Então, há 5 anos eu consegui me conectar com a minha fé, com a minha religiosidade, né? Pensando em religião em um sentido muito mais amplo. Como eu disse, o candomblé para mim é mais do que uma religião, uma filosofia de vida. Então é isso, faz 5 anos que eu estou no candomblé e há 2 anos que eu fui raspada, né? E adochada. Então, eu sou filha de Oxum. Quando você tá dentro, vamos lá, assim, pra gente só entender, né? Porque é o que eu sinto, né? Então, eu sempre pergunto para as pessoas que são o que elas sentem também quando elas estão lá. Quando nós temos uma incorporação que as pessoas nem entendem o que é, eu sempre falo assim, gente, eu sinto próximo de Deus. Eu costumo dizer isso. Porque o candomblé, para mim, é a fé que nos leva mais próximo de Deus. Porque é uma paz tão interior, é uma energia tão boa, é uma luz, assim, de verdade, né? Eu falo que quando realmente quem tem de verdade, né, que sente uma paz tanto quando chega quando vai embora, não é isso? E a gente e uma gratidão, um sentimento de gratidão, um sentimento é inexplicável, não é uma coisa assim que a gente sente, e a gente vai levando isso a cada momento da nossa vida, né? Às vezes a gente está num desespero total da nossa vida, a gente fica quieto num cantinho ali da sala, a gente baixa a cabeça, né? Porque a gente deve obediência, né, a eles, a gente abaixa a cabeça, pensa, medita. É uma paz interior que parece que eles vêm, tiram todos os seus problemas, eles trazem a solução, não é algo assim? Eu não sei se você sente isso também, eu quero que você fale o que você sente quando você sente o orixá dentro de você. Falar sobre o transe é algo que a gente não pode pode falar, muito, né? Mas falar assim, só um sentimento. Mas assim, eu diria que num contexto geral, o Oxum me fez renascer realmente, né? Eu sou uma outra pessoa depois que Oxum passou a realmente, né, formalmente a fazer parte da minha vida. E sempre que ela está presente, que ela sempre está, mas sempre que ela se manifesta em mim, é algo que me traz força, é algo que me traz convicção, é algo que me traz sabedoria. E eu só tenho a agradecer a todos os orixás, né? Especialmente a Exu, porque eu sou uma devota
de Exu. Gente, Exu tá aqui, ó. Tá. Deixa eu te falar que ele tá aqui, presente nesse momento. Eu falei, meu Deus, olha, que seja abençoado. Axé, axé, meu pai. Esse Exu, que é o meu Exu, ele também me acompanha. E eu costumo brincar, mas não é uma brincadeira, né? Sim. Eu falo que todo Oxum precisa de um Exu para chamar de seu. Sim. E essa Oxum aqui, que eu sou Oxum, tem esse Exu que me acompanha em todo lugar. Em Coimbra, na defesa na qualificação, né, da minha defesa. Desculpa, na qualificação do meu projeto de tese, de doutoramento. Em todos os espaços que eu vou, ele está sempre comigo. Na verdade, eu acho que é o contrário. Ele me leva até os lugares. Porque eles nos levam até os lugares, né? Eu acho que todo mundo que realmente leva a nossa fé, né? E respeita, né? Todos os orixás, porque eu falo que nós somos filhos de todos os orixás, né? Eu tenho isso muito dentro de mim, eu sou filho de todos os orixás. Claro que a gente tem o nosso ori, nosso cabeça, a nossa mãe que manda o nosso pensamento, mas nós somos filhos de todos eles, né? E eu penso assim, ó, a cada época da minha vida, eu não sei, uma coisa assim, eu vou te falar pessoal, a cada época da minha vida, se eu estou em janeiro, agora a gente está nas águas de Oxalá, né? A gente vai entrar agora, vai ser Oxalá. Eu falo assim, você não tem noção, parece que abate uma calmaria na Eliana que você não tem noção. Né? E a cada mês que é comemorado um orixá, parece que eles entram dentro de mim. E eu lido como se fosse. Falei, é loucura da sua cabeça isso. Para com essa conversa, que você o seu orixá é Oxum e Iansã. Mas, gente, não é. Parece que todos eles nos acompanham, né? Parece que nós somos filhos de todos eles. Sim. Né? E é uma gratidão. Gente, se eu ficar aqui, eu não vou ficar... Gente, que gratidão é essa, né? Eles transformaram a minha vida, acho que como transformou a sua. Né? E é isso que as pessoas precisam entender e compreender. Né? Eu não sei se você, mas a minha família, a maioria hoje, todos são evangélicos. Né? Então há uma meio que não entender muito. A gente precisa nomear, né? Chama racismo religioso. Sim. É isso que há. É isso que há. E é contra isso que a gente luta. Sim. Né? Daí a importância da gente estar aqui falando sobre isso. Sim. Né? Para que a gente torne essa convivência possível para todos. Né? Fala, não precisa disso, não precisa disso. Né? Tem uma irmã minha que diz assim pra mim, né, que foi agora em novembro, que foi comemorado, novembro passado, eu fui na Expo, que a nossa amiga, professora Adriana Vasconcelos, tem que estar aqui presente, vamos dizer isso pra ela, por favor, que eu já convidei ela para estar aqui presente. Eu fui, lindo, maravilhoso, o evento que ela fez, ela tá de parabéns, não tem nem o que falar, né? Lindo, lindo, acho que foi o melhor evento que São Paulo fez nos últimos tempos, foi esse evento, que ela foi idealizadora desse evento. Então, quando a gente fala isso, eu fui até lá, eu postei fotos, eu fiz stories, eu fiz tudo, né? E tem pessoas da minha família que disseram assim, pra que isso? Ela tá lá fazendo o quê? Isso não existe, gente. Racismo não existe, isso aí é coisa do passado. Existiu há não sei quantos anos, não existe agora. Né? Então, para você ter uma noção do que a gente passa. Né? Se a gente passa com os nossos, imagina com os de fora. Pois é. Né? E é a história que a gente precisa contar. Gratidão. Imagina, eu que agradeço. Gratidão por esse bate-papo. Gratidão, o que a gente espera desse bate-papo sempre que quando a gente está aqui neste momento, é que a gente transforme pelo menos a vida de uma pessoa. Eu falo, não precisamos transformar a vida de 1 milhão. Precisamos tomar a vida de uma pessoa. Exatamente. Se nós fizermos isso, já estamos de parabéns. Né? Eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez eu falo, estou aqui na torcida por esse trabalho que você tem desenvolvido aqui no Voz Ativa. Dizer que é uma grande honra estar aqui e que você conte comigo. Na luta aí daqui em diante a gente tá junto pro que deve é. Sim, temos vários projetos. Olha, fiquei com ela a gente a tarde toda, já chamei ela para vários projetos, porque quem me conhece sabe que eu vou trabalhar do outro. Essa é a Eliana. Um prazer, tá, viu? Prazer todo meu, gratidão. Gente, vamos falar uma coisa para vocês.
Cris Pires não pôde estar aqui. Teve algumas coisas aí que aconteceu na vida dela, ela não pôde estar aqui, mas ela vai estar presente no dia 8, dia 8. Vamos trazer as meninas do Plus Size. Vamos fazer um bate-papo aí, falar do carnaval, falar de gordofobia. Vai ser muito genial, hein? Espero vocês aqui. Gratidão, gente. Axé. Será? É leve. Foi tranquilo.